lamento, né? Eu gostaria muito de estar presente também na casa. Eu não conheço a casa de vocês, mas assim, esse retorno ainda da pandemia, para aqueles que não me conhecem pessoalmente, eu sou PCD, uma pessoa com deficiência, então às vezes o transitar é muito mais desgastante para mim, embora eu, né, vá a todo e qualquer lugar quando mereço a oportunidade. Só que, em virtude até mesmo ainda de eu estar evitando algumas aglomerações, porque a pessoa com deficiência ela está mais exposta devido a uma série de situações, né? A todo momento eu estou encostando para me levantar, para me assentar, enfim, tem toda uma dinâmica aí que às vezes nos deixa um pouco mais expostos. Só confirmando, né? Espero que todos estejam me ouvindo bem e também se estão conseguindo visualizar a apresentação que eu estou trazendo aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só me avisar que a gente interrompe aqui. Tá bom? A proposta de hoje, ela é tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo Espírito Emmanuel nos convida a refletir sobre este versículo que está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. E eu gosto sempre de frisar que a importância que nós temos que ter, às vezes, a essas leituras. Eu, por princípio, né, eu procuro sempre estar resgatando nas nossas reflexões os ensinamentos de Jesus, buscando ali na fonte, trazendo aquilo que os amigos espirituais nos convida a todo momento a rever, porque eu costumo dizer o seguinte: Jesus, quando encarnado, e aí quando nós vamos ali nas leituras, nós observamos que todos os seus ensinamentos, todos eles, já se constavam na humanidade, né? Quando a gente pega ali no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os precursores do Cristo, né, com a filosofia ateniense, nós temos tantos outros grandes nomes da humanidade que já trouxeram estes ensinamentos, obviamente numa linguagem condizente com a cultura de sua época, com o povo, né? Enfim, porque os ensinamentos de Jesus, o evangelho do Pai, como o próprio Jesus diz, né? O evangelho que ele trouxe, os ensinamentos que o Pai deixou para a humanidade, as leis divinas, as leis morais, elas estão em nós, está em todas as culturas, mas com o seu princípio didático, pedagógico, que é atender ao entendimento daquela cultura, né? E isso é muito legal, porque eu me lembro ainda quando eu sou egresso, né, do catolicismo, e eu era agente pastoral junto a uma linha dessa instituição religiosa, que era uma linha chamada de Teologia da Libertação, que é uma linha mais presencial no meio das pessoas, é mais ativa, mais comunidade, de mais ação mesmo, muito mais racional. E eu me lembro de um dizer da época, se não me recordo, se não me falha a memória, do Papa João Paulo II, quando ele diz assim: evangelizai segundo a cada cultura, e não impor a minha forma de trazer os ensinamentos do Cristo, mas compreender que os ensinamentos do Cristo cabe a todos os povos dentro da sua prática, desde que essa prática respeite o humano, desde que essa prática traga um aprimoramento moral. Então, isso é fundamental para a gente. E aí é interessante a gente observar aqui em Paulo, porque ele não está considerando uma possibilidade, ele não está colocando uma questão. Ele já está dizendo, porque aquelas pessoas que já conheceram, já ouviram os ensinamentos do Cristo, então já tem que assumir para si essa condição de novo, de ser novo, através desses ensinamentos. Veja que Paulo diz: assim é que, se alguém está em Cristo, e aqui esse está, quando a gente busca entender nas narrativas e na literatura daquela época, esse está, ele vai dizer no sentido de que você já compreendeu, você já é uma pessoa que está, que compreende, que entende, que pratica, que vivencia.
Então, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém já vivencia esses ensinamentos, já conheceu esse ensinamento, nova criatura é. Não tem alternativa, sabe? Não é aquela, eu não sabia, Não, não dá mais. É como nós hoje, não dá mais para a gente cogitar certas questões. Ou não há reencarnação? É ou não é possível a comunicação com os espíritos? Olha, está aí. Tem um cabedal enorme de uma literatura, de pesquisas científicas, de comprovações, de estudos metodológicos no campo da ciência, no campo da filosofia, que comprova a vida como um todo, não só em partes, não só no campo material. Então, se todos nós que já temos esse contato, é necessário nos vermos e nos colocarmos, sim, como criatura nova. As coisas velhas têm que ser deixadas para trás, passaram. As coisas velhas não podem mais nos moldar, não podem mais influenciar em nós. As coisas velhas estão onde elas deveriam estar, no passado, atender o seu propósito, e agora tudo tem de ser novo. Eis que tudo se fez novo. Olha como que é importante precisar isso, né? Eis que tudo se fez novo a partir deste momento em que nos colocamos diante dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E agora, mais do que nunca, é importante percebermos que com esta racionalidade, esta fé raciocinada que os amigos espirituais nos traz através da filosofia espírita, que Kardec codificou de forma magnânima, que todos os outros que contemporâneo a ele e também hoje dá seguimento a esse trabalho, suscita em nós perceber a necessidade de que tudo seja de fato novo. Precisamos entender isso. E aí cabe fazermos, né, uso do princípio filosófico que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, que é o evangelho trazido por Jesus, para podermos levantar sempre questões, e questões em torno de mim mesmo, né? O quão novo eu tenho me tornado, né? Não é um novo no sentido aquela coisa nova que aconteceu na minha vida. Não, sou eu. Não é aquela questão, eu tenho um trabalho novo, eu tenho uma casa nova, eu tenho amigos novos. Não, o quão novo eu tenho me tornado a partir deste contato, a partir deste aprendizado. Porque se tudo é novo, se todas as coisas se fizeram novas a partir do Cristo, a partir dessa convivência, deste aprendizado, então, o quão novo eu tenho me tornado. E aqui eu queria chamar a atenção exatamente para o momento presente de agora. Esqueçamos o passado, né? Passou. Pensemos no momento presente de agora, né? O quão novo eu tenho me tornado a partir do que eu já vivenciei, a partir do que passamos. O momento da humanidade é extremamente propício para podermos nos fazer essa questão. O quão novo eu me tornei diante dos últimos anos, as quais toda a humanidade se viu convidada a um momento de reflexão, um momento que tem por princípio causar transformações em nós mesmos. Então, toda uma humanidade, toda uma sociedade, ela precisa se ver nova, mas a partir dos seus indivíduos, a partir de cada um de nós, porque esta sociedade é composta por indivíduos e cada um precisa fazer essa pergunta: o quão novo eu me tornei diante a caminhada que me trouxe até os dias de hoje? Precisamos refletir sobre isso, caríssimos, porque as pessoas, no geral, nós não nos damos esta oportunidade. O momento, né, na filosofia, a gente costuma falar que é se dedicar ao ócio, o ócio criativo, o ócio que nos convida a refletir. Para aqueles que não sabem, né, uma das nossas formações é na área de filosofia. Então, o que acontece é que
estudando aqueles precursores, né, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo lá, como Sócrates, Platão, os grandes filósofos, eles se dedicavam exatamente ao que nós não fazemos, observar o mundo à nossa volta, observar as coisas, e nesta observação levantar pontos que infere qual a minha participação em tudo, qual a minha participação no mundo que está à minha volta, o quão eu estou fazendo para que as coisas se tornem novas dentro de uma óptica do Evangelho. O quão eu estou transformando realidades à minha volta a partir do novo que eu preciso ser. Se tudo é novo a partir de Cristo, e se eu me considero uma pessoa que acredito nos seus ensinamentos e busco nas mensagens da espiritualidade, nas orientações que a obra kardeciana traz para nós, nos métodos que o livro dos médiuns nos ensina e orienta para a comunicabilidade com o plano espiritual, numa proposta esclarecedora e precisa no campo da ciência através da Gênesis kardeciana, o quão eu me dedico a entender este universo e entender principalmente que a vida é um porvir constante através da obra Céu e Inferno, o quão eu me dedico a estudar essas obras para que eu realmente me veja como um novo diante ao mundo que não faz essas indagações, que não se preocupa em se transformar realmente. Então, é preciso que tenhamos esta busca. E, curiosamente, Emmanuel nos mostra a necessidade de sermos novo através do diálogo com o Pai, através da oração, através da prece. Mas ele nos convida a realmente percebermos como pessoas novas e realmente buscar ser um homem novo, né, e não mais o homem velho, também como nos fala Paulo. Emmanuel nos mostra isso analisando um comportamento muitas das vezes equivocados que temos nesse processo. Emmanuel vai nos dizer, e é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, não só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoístas. Veja, é preciso a gente começar a resgatar e entender este momento que estabelecemos uma comunicação com o Pai ou com os amigos espirituais, enfim. A oração ela não está aí para atender os nossos desejos egoístas. A oração é um momento em que eu também ofereço os meus ouvidos para perceber as orientações que vêm do plano espiritual. A oração, a prece é aquele momento em que eu paro tudo e, opa, agora é o momento que eu vou dialogar, conversar, e não simplesmente dizer o que eu quero, como quero, onde quero, ou das minhas angústias, das minhas namoras, mas é aquele momento onde a gente realmente abre um canal. Só que ainda, na maioria das vezes, como nos fala o Emmanuel, estamos usando desses recursos para dar seguimento de formas injustificáveis. Por quê? Porque se já temos essa doutrina, se já temos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, e já sabemos, como nos fala o Evangelho a todo momento, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai tome conhecimento. E eu gosto muito de recobrar aqui, que às vezes eu falo, eu, né, creio, né, Deus, Jesus, e aí eu volto lá no livro dos Espíritos, né? O que é Deus? E quais são os atributos da divindade? Se Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se os seus atributos, como tá bem claro para a gente, onisciente, todo-poderoso, infinitamente bom e justo, ou seja, tudo o que eu pensar, ele já está ciente.
E aí eu preciso simplesmente começar a entender este processo, entender como que eu me encaixo nesse processo. E bem sabemos que tudo aquilo que for de nosso merecimento e para a nossa melhora espiritual se fará presente em nossas vidas. Né? Reencarnamos para isso, reencarnamos com as ferramentas necessárias para nos aprimorarmos em espíritos, em moralidade. Mas, diante os desafios da materialidade, cedemos, às vezes, às nossas tendências ainda de homem velho. Nos apegamos ainda a certos prazeres que não são totalmente condenáveis, porque sabemos da nossa imperfeição, mas a busca é exatamente isso, lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas más tendências, ressaltando o novo que precisamos ser, como nos fala o Paulo. Eis que tudo se fez novo, então vós também sois novos. Não pode mais ficar cedendo a essas más tendências em virtude de um passado que muitas das vezes influencia ou impacta na nossa psique. Né, como nos fala Herculano Pires, na obra Em Pesquisa sobre o Amor, né, essa psique espiritual ela vai migrando de encarnação para encarnação e eu preciso ir cada vez mais ir trabalhando, me conhecendo. Opa, peraí, realmente eu estou exagerando nas minhas buscas? Será que, de fato, eu tenho necessidade do que eu estou pedindo? Ou é simplesmente ali uma questão de orgulho, de vaidade, né, de julgar, mas eu trabalho tanto, eu mereço. Será que eu mereço? Né? E são questões que eu preciso fazer a mim mesmo, porque ser novo é exatamente aparar as arestas do homem velho para que possa brotar de fato aquele espírito que quer ser transformado pelas lutas, pelos desafios, pelas superações de cada experiência vivida. Por isso é que precisamos sempre estarmos, como eu disse, né, considerando algumas questões. Né? E nós? Aqui não é um tá? E nós? Como será que estamos nos dirigindo ao Pai? Que diálogo estabelecemos? Rogativas? Agradecimentos? Louvor? Aproveitamos deste momento para refletirmos sobre os nossos interesses? E se são esses legítimos e justos diante da vontade do Pai? No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a lei de amor, agora estou em dúvida, me desculpa, mas sobre a lei de amor, né? A espiritualidade deixa claro para a humanidade que não constitui uma preocupação as nossas angústias voltadas para o campo da materialidade. O que mais preocupa a espiritualidade e que eles fazem de tudo para nos orientar e nos ajudar é exatamente nas angústias que podem nos levar à derrocada moral. Tanto é que eles falam claramente neste capítulo, quando eles vão dizer: se tens dificuldades, se há pedras em vosso caminho, tendes as ferramentas para poder movê-las, para poder contornar, para poder vencê-las. Nós lhes daremos a orientação, mas o trabalho é vosso. O trabalho é vosso. Então, é nesse processo de interação com o Pai através da prece que vamos conhecendo vamos estabelecendo uma relação onde eu preciso escutar essas orientações e muitas das vezes quando eu me dou a esse processo, se eu estou movido por um sentimento de rogativas, né? Eu começo a perceber que às vezes o que eu estou almejando, vamos dizer assim, ou desejando, não é tão essencial à minha vida. Na maioria das vezes é um capricho. Na maioria das vezes é uma vaidade. Na maioria das vezes estamos simplesmente sendo influenciados o entorno de nós, por uma sociedade que, envolta ao campo da materialidade, nos instiga a certas situações que na nossa caminhada evolutiva não é necessário. Mas eu me deixo envolver, né, como nos fala Emmanuel no Livro da Esperança, tem uma mensagem que eu recomendaria a todos vocês, chamado Na Forja da Vida.
é uma mensagem para você ler e começar a pensar no quanto nós precisamos forjar, né? E Emmanuel brinca, vamos dizer assim, né? Ele brinca, entre aspas, ele brinca com essa palavra forjar, né? Na forja da vida, já diz o título, a forja da vida, aqui nos encontramos, né? Ou seja, forja é aquele lugar onde você molda, contorna instrumentos, transforma, né? Então, na forja da vida, eu também sou aquele que vai forjar a mim mesmo e forjar outros e forjar outro mundo. Então, nessa mensagem, Emmanuel, ele já começa nos lembrando que trazemos do plano espiritual a flâmula, né? Aquele fogo, aquela chama para poder lapidar em nós as arestas que irão nos transformar verdadeiramente em homem novo, onde tudo precisa ser novo. Mas diante dos desafios da carne, o que eu faço? Eu vou sucumbindo aos sentimentos ali de preguiça, de egoísmo, é difícil, eu estou sozinho, todo mundo faz diferente, só que eu não posso ser todo mundo, eu sou um indivíduo, eu não sou todo mundo, eu sou um indivíduo criado pelo Pai, né? Eu não estou jungido a outros, eu convivo com os outros, eu não sou os outros, né? E aí eu preciso começar a pensar sobre o que de fato eu quero na forja da vida. Eu quero forjar um homem novo ou eu quero forjar, né, remodelar o homem velho, né? Investir uma nova carapaça no homem velho, porque quando nós vamos analisar, na maioria das vezes é isso que a gente fica fazendo, né? A gente fica colocando novas camadas, né, em cima daquele homem velho, quando que a gente deveria fazer como uma cebola, né? Tirar camada por camada, até realmente deixarmos sair aquela essência que precisamos ressaltar. Por isso, caríssimos, pensemos nisso, que Jesus ensinou, diante desse processo, a paciência e a tolerância para que nós nos tornássemos homens novos, pessoas novas. Jesus é o exemplo, né? O que há de mais novo na encarnação de Jesus é a sua prática constante como comprovação de que todos os ensinamentos que nos levam a ser criaturas novas é possível. Não é simplesmente uma coisa, um princípio, né, uma fábula, não. Ele provou, é possível amar, é possível trabalhar, é possível educar, é possível ser diferente em um mundo que prega uma homogeneidade, né, de pensamentos, mas são todos eles voltados, na maioria das vezes, para uma humanidade que está sempre em dor, sempre em sofrimento, sempre em guerra, sempre em conflitos. Quando que você precisa usar da paciência, da tolerância, para podermos transformar, de fato, quem somos e onde estamos. Porque cada dia mais, e aí aqui, se me permitem, né, um pouco da experiência que trazemos ao longo da vida no campo profissional, trabalhando com o público, trabalhando com pessoas. É incrível que passa geração e mais geração, parece que os problemas são sempre os mesmos, né? Sempre as mesmas queixumes, as mesmas dificuldades, e desde a da minha adolescência que eu trabalho sempre direto com o público e às vezes falo, gente, parece que não muda, parece que não aprende, né? E deveria ser o contrário, né? As gerações hoje, as mais com um pouquinho mais de experiência como eu, deve realmente moldar outras mentes, né? Olha, não, peraí, eu já vi que não deu certo isso. Não deu certo aquele meu momento de irritação, aquela minha pressa, aquela minha busca incessante por tudo aquilo que é efêmero e que não constrói pessoas melhores. Então, é dizer para essa nova geração, olha, não deu certo, tá? Não está dando certo. É preciso vocês escolher um outro caminho, porque este caminho
está levando a humanidade, como a gente pôde perceber, né, nesses 2 anos aí, o que a humanidade, o que a natureza disse para todos nós. Olha, quem são vocês com toda a tecnologia? Quem são vocês com toda o pseudo-avanço científico, né? Porque, na verdade, diante a um micro-organismo, a ciência levou um tempo enorme para poder responder, e nós bem sabemos, no tempo que foi possível para que nós pudéssemos aprender que somos praticamente totalmente vulneráveis diante às leis naturais que não temos controle. Podemos ali coexistir com elas, interagir com elas, mas não dominá-las, porque são imutáveis, são leis imutáveis. Não temos essa ciência, né, que é do Pai, para poder reger essas leis. Então, ficou claro para nós, olha, vamos puxar um pouquinho o freio, estávamos correndo demais, né? Quando que deveríamos ir com calma e sermos mais tolerantes uns com os outros. E aí, Emmanuel nos convida a refletir. Ser paciente e ser tolerante não é estar de acordo com aquilo que fere a humanidade, que fere as leis divinas. Por isso que Emmanuel reporta para a gente que o próprio Jesus deixou bem claro, né? Nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Ser novo aos moldes do Evangelho não é ser manso, é agir com brandura, mas agir. Não é ser violento, mas também não quer dizer que você não vai deixar de ter ações que causem transformações. É necessário ter uma ação que esteja condizente com as leis divinas. Jesus deixou isso muito bem claro, porque, como nos fala Emmanuel, foi as suas próprias ações que levaram Jesus à cruz. As pequenas coisas que nos adestram para as maiores. Às vezes a gente fica preocupado em transformar coisas grandiosas, quando o que vai me fazer novo é exatamente a partir das pequenas coisas, sabe? Coisas tão simples. Eu observo muito, né, o agir das pessoas no dia a dia, né? A minha formação me levou a desenvolver essa atitude, né? Observar pequenas coisas. E se vocês, mais uma vez, né, a filosofia comprovou isso para a gente quando a gente estuda a prática desses grandes homens que estão, né, na história, observando cada coisa à sua volta, principalmente do humano. Percebam a partir de nós mesmos e depois tentar observar a partir dos outros. Recentemente, uma pessoa falou assim, rapaz, você dentre as centenas de pessoas que passam aqui todos os dias, você é o único que, bom dia, bom trabalho, bom final de trabalho. Isso eu estou dizendo para uma pessoa que está ali e passa diante dela dezenas, centenas num dia para poder visitar lojas, visitar cinemas, visitar bibliotecas, comer, se alimentar, e aquela pessoa está ali todos os dias naquela porta, mas ele é totalmente invisível a você, exceto se você precisar de algo. E assim, quantas pessoas que transitam na minha vida e eu sequer não as percebo, né? Eu digo isso com base um pouco até mesmo por ser uma pessoa com deficiência, o entorno da minha pessoa, ele é fundamental. O físico em torno de mim é fundamental. O número de pessoas em torno de mim é fundamental, porque eu tenho que saber como me mover para não ser atropelado. E assim, a gente vai aprendendo a observar as coisas, observar o comportamento. Quantas vezes eu entro e saio de um ônibus e ali tem um profissional que, se ele fizer qualquer coisa de errado, eu percebo, mas eu jamais lembro de dizer para ele que você tenha um bom dia de trabalho, que você esteja em paz, né, que você tenha um bom descanso.
uma palavra. Isso em tudo na nossa vida, em tudo. Até mesmo para os nossos familiares, a gente tem perdido esse tato, né? De acordar de manhã, bom dia, esposa, bom dia, marido, bom dia, meu filho. Eu me lembro, né, a criação que a gente traz, aquelas pessoas que já têm aí um pouquinho mais de anos, vai lembrar, né, uma coisa tão bonita, né, que eu vi outro dia, uma pessoa já deve ter aí na faixa de seus 30 anos, ao se cruzar com um idoso no ônibus e tinha ali o laço familiar e ele dizer, olha, bença, tio. Uma coisa, né, tão bonita, tão singela, tão simples, e que a gente vai se perdendo. Como eu disse, ao invés de nós resgatarmos e reafirmarmos aquelas coisas que nos fazem mais humanos e mais fraternos, nós estamos revestindo com uma carapaça de inferioridade, de completo desatenção, sabe? De indiferença, quando que fica claro para a gente que o outro, através da relação com o outro, eu passo a me conhecer. Eu gosto muito de dar esse exemplo e para que a gente possa tentar se ver nele e também começar a fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Quando alguém chega para você e diz assim: "Nossa, que roupa bonita! Nossa, você cortou o cabelo, que coisa bonita!" A gente vai lá em cima e volta, né? Nossa, olha como que o outro impactou na minha vida. Mas e quando o outro disser assim: "Olha, eu não gostei do seu corte de cabelo, essa camisa não ficou boa para você"? A forma como eu reajo a isso vai dizer das minhas fragilidades, vai dizer do quanto eu preciso superar ali alguma vaidade, orgulho, né? Por quê? Porque é o outro que está me dizendo. E aí eu preciso, oi, peraí, tá, legal, não gostou do meu cabelo, não gostou da minha roupa, tudo bem, né? É o direito dele, mas isso não pode ressaltar em mim certos sentimentos porque revela o homem velho, o homem orgulhoso, o homem vaidoso, né? Aquele espírito ainda preso a certas coisas que não podem ser tão importantes na minha vida. O que tem que ser importante na minha vida é aquilo que me faz diferente da maioria no sentido de sermos mais humanos, mais fraternos. Jesus deixou isso muito claro na sua prática diária, constante, né? Amar o outro incondicionalmente. Não é concordar com as suas ações que ferem o humano, que ferem as leis divinas, mas também não nos cabe condenar ninguém. Sejamos claros nisso, que às vezes a gente se pega, né, nesse erro de condenar as outras pessoas. Saiba que eu vou falar algo que as pessoas às vezes se assustam, mas é só uma questão de ir lá, consultar a leitura, consultar as narrativas, né? Jesus julgou ações das pessoas. Porque para você tomar uma ação contrária, você tem que julgar a outra ação. Né? Então as pessoas às vezes entendem essa fala errada. Ah, não deveis julgar. Olha, por uma pobreza de linguagem da época, mas o fato é que não nos cabe condenar. Mas o julgamento é uma análise para eu inferir valores e ver o que é condizente com a proposta que Jesus nos pede. Jesus, a todo momento, fez um processo de análise, essa situação não condiz com o que o Pai nos pede, eu tenho que agir diferente. Esse é o homem novo. É o homem novo que vê uma situação e diz, isso não condiz com o que eu estou aprendendo. Isso não condiz com o que Paulo está dizendo que eu já sou. Paulo está dizendo que eu já sou uma nova criatura. Se eu não sou nova criatura, eu não posso pertencer a esta prática. Então eu preciso mudar. Ah, mas o mundo todo age assim. Eu não sou o mundo todo. Eu sou eu. Esse é o homem novo. É o homem que já não está mais preso a certas convenções impostas por um mundo frio, material, indiferente. Olha, você pode até usar do seu direito, né, como a gente vê muito, né? Eu tenho direitos, tá, mas você também tem deveres. Então, o seu direito, ele está acima do seu dever? A gente precisa encontrar esse equilíbrio e estabelecer.
o que é maior em mim. Você pode atravessar Rio Branco, é um problema seu. Se vier um ônibus, pensa, você vai estar colocando a paz de uma quantidade de gente na berlinda, porque você usou da sua liberdade totalmente inconsequente. Vivemos um mundo onde exaltamos direitos, mas de forma inconsequente, quando deveríamos agir de forma equilibrada. Dai a César o que é de César, mas eu não posso esquecer que o que é de Deus é de Deus. Quando colocaram Jesus nessa berlinda, ele foi muito categórico, ele foi extremamente racional. A escolha é vossa, mas lembre-se, o que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Criatura novas é. Então você tem que agora estabelecer o que você quer ser. Você quer continuar vivendo em um mundo de Césares ou você quer de fato ser de Deus? É uma escolha. Nós não. Eu digo que nós não podemos mais ficar querendo escolher mais Césares. Nós precisamos agora, mais do que nunca, ressaltar as nossas escolhas em prol dos ensinamentos que a filosofia espírita, que o Evangelho de Jesus deixa para a gente a todo momento. A cruz é o seu exemplo de não conformidade com as injustiças. Veja, a cruz, ou seja, aquele ponto culminante, né, na trajetória de Jesus ali, no momento da sua reencarnação, no desligamento do corpo, a cruz é exatamente o exemplo de que não podemos conformar com as injustiças. É preciso ação. E é um ato não violento de dizer: eis que faço nova toda forma de agir diante das injustiças. Veja que ser condenado foi um ato de não violência, mas não de conformidade. Não de concordância com um mundo que vivia cada vez mais em degradação do humano. Isso é que a gente precisa aprender. Em Jesus, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. Ainda se pode perceber a equivocada manifestação de alguns irmãos que demonstram uma necessidade de se apegar ao pretérito. É preciso recordar: vá e não peques mais. É o que Jesus diz à mulher, né, considerada adúltera naquela narrativa. Não vamos adentrar aqui em questões tão discutíveis ali, mas que cabe outros estudos, tá? A todos, Jesus, quando se aproximava, você vai perceber nas narrativas, quando Jesus se aproximava a solicitava Jesus alguma ajuda, alguma coisa, Jesus dividia a responsabilidade. O que queres que eu faça? Veja, a responsabilidade é sua, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você deseja. O que queres que eu faça? Isso é muito importante, sabe? Cuidado com o que você pede. Vou contar uma historinha para vocês rapidamente, tá? Um tanto quanto vergonhosa, mas vamos lá. Eu tinha lá meus 14 anos, né? Aquele momento que você está pulsando pelas relações carnais de adolescência, de namorico, né? De escola, aquela coisa. Mas já, né? Desde os 3 anos e meio, sou, né, uma pessoa com deficiência, sequelado de poliomielite. Então, já andava com bengalas. E qual que é a visão daquele adolescente de 14 anos? Como que eu vou andar de mãos dadas com uma menina usando bengala? Aquilo me incomodava, me deixava a flor, né? Aquilo era irritante para mim. Eu não conseguia me ver, né? Um adolescente de 14 anos, cheio de vaidades, né? Enfim, como? E aí ainda sequer tinha contato com o espiritismo, enfim. Mas tinha contato com as crenças, né, do catolicismo, as quais eu sou extremamente agradecido, porque é um processo, né, que a gente vai, quando você aprende, como diz a música, né, não é importante, não é o topo da montanha que você chega, mas é o caminho que te leva até lá. É como você aproveita o caminho. Então, nesse caminho, né, eu estava aprendendo, né, estava chegando, caminhando para chegar onde estou e aonde vou mais.
Então, minha mãe, né, com os seus ensinamentos ali de preces, Pai Nosso, Ave Maria, essa coisa toda, né, e aquelas coisas de ir à missa e ver pessoas fazendo promessas, não sei o quê, eu comecei a fazer uma promessa. Eu pedi a Deus que, se eu não precisasse usar mais de bengala, eu ia caminhar de joelhos até a igreja, que era uma distância enorme. Então, eu fiz essa promessa. Bom, acho que ficou bem claro que eu não fui atendido, graças a Deus, né? Deus não me atendeu nisso aí, não. Mas me deu uma lição muito séria. Morava eu numa cidade pequena, sem muito recurso. A minha bengala quebrou um belo dia. O que era mais importante agora? Andar com bengalas do que não andar. Aquela preocupação de namorico, de não sei o quê, já não tinha menor importância, porque mesmo com bengalas eu ia para todo lado, brincava de bola na rua e não sei o quê, não sei o quê. Só que quando a minha bengala quebrou, pronto, não mais eu tinha aquela liberdade que eu tinha. Então eu aprendi, né, a duras penas, que é melhor você se ver diante de uma situação que às vezes você considera talvez injusta ou simplesmente que você não goste, mas aprender as lições que ela te dá, aprender a viver com aquilo que você tem, a ferramenta que você tem é a ferramenta que o Pai lhe deu para que você se torne novo diante de uma série de situações. Então eu aprendi que, olha, é esse o cobertor que você tem? Então aproveite o máximo, cuide dele, porque é ele que vai te aquecer com frio, como diz o ditado. E aí, vai e não peques mais. Aprendeu a lição? Então, ok. Não repita de novo os mesmos erros com base no que você já aprendeu. Sabe, essa frase, vai e não peques mais, ela aparece mais vezes no Evangelho. E ainda tem um momento no Evangelho onde Jesus, né, Pedro se depara com Jesus e Jesus se encontra um tanto quanto entristecido, e quando Pedro pergunta para ele, ele diz, olha, Pedro, o homem curado voltou a pecar. Olha o quanto é importante isso. Às vezes nós temos a oportunidade de ser novo. Às vezes a gente tem uma chance de ser novo, sabe? Toda uma contingência, seja familiar, seja social, seja o que for, nos é dado a oportunidade para refletir, para nos transformar. O que eu faço? E aqui é um exemplo bem legal que a gente viu, né, com a cura da sogra de Pedro. Porque, na maioria das vezes, as pessoas se perguntam assim, ó, naquela passagem, qual que é o ponto culminante? Ah, é a cura. Não. O ponto mais importante que as pessoas deixam escapar é que é dito, uma vez curada, se pôs a servir. Aprendeu. Vamos voltar para nós mesmos e pensar em algum momento da nossa vida em que passamos por alguma dificuldade ou até mesmo uma enfermidade. O nosso maior anseio era nos libertar daquele processo para voltar à mesma vida que a gente estava, mas sem pensar que, na maioria das vezes, a vida que estávamos levando é que nos conduziu a esse processo de dor, de angústia. Às vezes eu estou enfermo e eu quero voltar para a mesma vida que às vezes me levou para aquele processo. Enquanto que eu devo, não, peraí, talvez eu precise realmente escolher um caminho diferente. Esse caminho não está sendo legal, porque esse caminho está me levando. Eu estou olhando muito para o topo do morro e não estou percebendo outros caminhos que podem até demorar a chegar lá, mas vai ser mais seguro, será melhor. E isso já me faz uma pessoa completamente nova. É preciso que eu aprenda com isso. As situações de dúvida terão chegado ao fim. Quando eu começar a pensar assim, as dúvidas vão se dissipando. É preciso recordar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda, espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Não esqueçamos nunca disso. Conhecer a verdade vos libertará.
é preciso que estudemos, é preciso que busquemos a verdade de conformidade com os nossos princípios cristãos, à luz da doutrina espírita, que nos oferece uma racionalidade para percebermos as coisas novas e o quão novo eu estou me tornando ou o quão velho eu continuo sustentando. E nesse processo, sempre termos conosco a necessidade de amar uns aos outros e nos instruirmos, sabe? É muito importante isso, porque é isso que nos faz diferentes, é isso que nos torna homens novos, é isso que nos faz criaturas novas. É a partir da busca por uma verdade, e não uma verdade que deixa de ser, porque, como nos fala Gênesis, o caráter da revelação é que essa revelação ela é a verdade em todas as eras da humanidade. Um exemplo: não matarás. Não tem exceção e não tem época. Não matarás em exceção nenhuma. Então, aquilo que é verdadeiro, ele transcende todas as eras da humanidade. As leis divinas foram leis quando criadas pelo Pai e continuarão sendo. Como nos fala João, né? Jesus, ele é o ontem, o hoje e será o amanhã. Por quê? Porque as suas verdades são imutáveis, não deixam de ser verdades. Então, busquemos essas verdades que não vão se perder no meio do caminho diante a qualquer outro questionamento ou um posicionamento de outras pessoas, porque se fizermos isso, já estamos dando um passo para que as coisas realmente sejam novas. Veja, no livro Boa Nova, me perdoe, Boa Nova, recomendo a todos lerem um capítulo intitulado Bom Ânimo. Ânimo, na verdade, né? A nossa caminhada, a nossa fé, ela tem que ser com bom ânimo. Esse bom ânimo, você começa na leitura, você percebe, é que precisamos ter uma animação constante, estarmos sempre animados. O cristão não pode se ver desanimado diante das dificuldades da vida, porque ele tem que ter a certeza de que ele não caminha sozinho. Nós não caminhamos sozinhos, sabe? Às vezes eu posso me sentir uma pessoa solitária, mas se eu já sei que em torno de mim, como nos fala Paulo, há uma nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas está ali por alguma razão. Então eu preciso ter um bom ânimo, que é o primeiro passo para me tornar uma pessoa nova. Porque através do bom ânimo, eu animo tudo que está à minha volta e eu continuo sempre. Eu não desanimo, eu não paro. Jesus, em momento algum, desanimou. Em momento algum, você vai ver nas passagens, nas narrativas, você vai ver um Jesus que se entrega a qualquer dificuldade. Não. Aí você pode dizer, mas ele era Jesus. Olha, não se esqueça. Deixou muito claro, né? Se fez homem entre nós como qualquer outro homem, ou seja, encarnou com as mesmas dores físicas, com sentimento de fome, de sede, de tudo, porque senão não teria sentido. Isso é que é bonito, essa que é o diferencial, isso que é novo a partir de Jesus. Provar, demonstrar que é possível ser diferente, ser novo, quando que tantos outros, muitas das vezes, diante aos desafios do mundo, dá um passo atrás, fica estagnado, porque se acomoda, por receio às lutas. Jesus não teve esse tipo de receio. Né? As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito. Né? Todas as vezes que nós pensarmos no homem velho, nós temos que romper com elas. Tá? E aí pensemos lá no primado de Pedro. Aqui eu deixo como lição para casa. Tá? O primado de Pedro. Pedro é aquele espírito que ele é muito, muito, muito semelhante a nós mesmos quando se trata de fé. Pedro
Em determinados momentos, ele é aquele exemplo de fé. Em determinados momentos, pela paixão, pelo envolvimento, pela a fragilidade do homem encarnado, ele recua, ele se torna uma pedra de tropeço. Tá? E aí, o aprendizado sobre a fé que nos torna homens novos, lá no Tabor, né? Na transfiguração do Tabor, onde nós temos Mateus 17, versículo de 1 a 8, que é o momento em que Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir o Monte Tabor. E aí, quem quiser também pode buscar essa mesma narrativa com as reflexões de Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino, de Divaldo Franco. Por que eu estou trazendo essas duas lições aqui? Porque são lições que nos mostram a necessidade de sermos novos, mesmo com os desafios, mesmo com as nossas paixões. Por quê? Aqui, rapidamente, Pedro, num determinado momento no Monte Tabor, diante de tudo que Jesus demonstra para ele, deixa-se envolver pelo sentimento de quê? Opa, pode-se dizer um pouquinho de egoísmo. Por quê? Ele esquece da humanidade que estava embaixo do monte. Porque estava envolto, estava em paz, estava tão tranquilo, e Jesus falando tantas coisas maravilhosas, ele tem contato com Moisés e Elias, né? É como se fosse ali, olha, abriu as portas da comunicabilidade para o plano espiritual. E aí Pedro diz, Senhor, é muito bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui. E Jesus vai dizer para ele, não, não, Pedro, não é bem assim, não. Pedro, a sua alegria, agora você tem que dar para eles. E as dores deles você tem que trazer para nós. Essa é a proposta, sabe? A proposta do homem que se faz novo é amenizar as dores dos outros, é ser novo diante aqueles que ainda vivem as angústias. Então, se somos criaturas novas, precisamos agir como criaturas novas, precisamos agir como Jesus, não agir de conformidade com as injustiças e com as angústias do mundo. Precisamos buscar sermos luzes diante a essas pessoas que clamam por um pouquinho mais de conforto, de acolhimento, de compreensão. Sejamos novo de fato, e não só em palavras, não só dentro dos nossos lares, né? Eu creio, eu acredito, de boca para fora. Acredita? Demonstra. Este é o homem novo. Tudo novo se dá desta forma. Tudo novo. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem da criatura. É muito comum, né? Ah, mas as pessoas estão, né? Ah, não compreendem, não estudam, são violentas, são pessoas agressivas. Ah, não tem jeito. Ok, mas não foi essa atitude que moveu Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Precisamos ser novo como Jesus. Precisamos, enquanto homens encarnados, enquanto espíritos encarnados, precisamos nos colocar a serviço do outro quando formos convidados. Olha, bom dia, boa tarde, que você tenha um excelente dia de trabalho. Olha, pode subir na minha frente. Olha, sente-se aqui. Olha, posso carregar sua sacola. São tantas e tantas formas que nós podemos ir exercitando e aparando as arestas. Cada gesto bom que eu faço é uma aresta a menos que eu preciso aparar. Mas façamos isto com uma paciência enorme. Por quê? Porque quando eu estender a mão e alguém bater nela, não pode ser o estupim para eu deixar de fazer e continuar fazendo. Porque algumas pessoas dizem assim, né? Que às vezes vai tentar fazer alguma coisa de bom, mas é maltratado. Jesus é o exemplo claro de que foi, né, extremamente repudiado por milhares de pessoas. Ok? Sacuda o pó da vossa sandália, deixe em paz e parta para outro. Esta é a lição do homem que precisa fazer todas as coisas novas. Por isso, caríssimos, convido a todos, 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 a refletir
um pouco mais sobre esta mensagem lá no Caminho, Verdade e Vida, né? Consultar lá as citações que eu deixei aí, né? Voltarei aqui até para que a gente possa rever Mateus 16, versículos de 13 a 20, Mateus 17, versículo de 1 a 8. Ok? Que Jesus nos abençoe, que possamos nos reencontrar muito em breve, em outras oportunidades, e eu deixo sempre a observação de que eu estou à disposição para qualquer dúvidas, mesmo depois, se terminar aqui, se as pessoas quiserem. Eu não me lembro o nome dela agora, me desculpe, eu tenho um problema sério, né? Quiser fazer contato comigo depois pelo WhatsApp, pode fazer, tá bom? Agradeço a todos pela oportunidade, que Jesus nos abençoe.